A principal rota de petróleo do mundo acaba de ser reaberta, e isso pode mudar completamente o rumo da economia global. Mas existe um detalhe que quase ninguém está percebendo. Essa decisão não envolve apenas energia, ela envolve poder, influência global e um possível rearranjo entre as maiores potências do planeta. Nos últimos dias, o mundo acompanhava com tensão o bloqueio do Estreito de Hormuz, uma passagem estratégica por onde circula cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. E quando essa rota para, o impacto não fica só no Oriente Médio. Ele se espalha rapidamente, atingindo preços, mercados, cadeias de produção e economias inteiras. Basta um bloqueio e o efeito dominó começa. Mas agora, esse cenário mudou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Estreito de Hormuz foi reaberto ou está em processo acelerado de reabertura, e a reação internacional foi imediata. Mercados respiraram, investidores reagiram, e líderes globais se posicionaram. Segundo o próprio Trump, o líder da China, Xi Jinping, teria ficado muito feliz com essa decisão. E isso está longe de ser apenas uma formalidade diplomática. Porque quando a China reage dessa forma, significa que há muito mais em jogo. A China depende fortemente da importação de energia, e qualquer bloqueio no Estreito de Hormuz coloca em risco não apenas seu abastecimento, mas o funcionamento de toda a sua máquina econômica. Indústria, exportações, crescimento, tudo começa a desacelerar. Ou seja, a reabertura dessa rota não é apenas uma vitória logística, é uma necessidade estratégica global. Mas existe um outro ponto ainda mais importante, e é aqui que a situação começa a ficar realmente interessante. O próprio Trump confirmou que uma viagem à China está sendo planejada. E mais do que isso, um encontro direto com Xi Jinping deve acontecer nas próximas semanas. Agora pare e pensa nisso por um momento. Duas das maiores potências do mundo, com interesses muitas vezes opostos, se aproximando exatamente no momento em que uma das principais rotas de energia do planeta volta a funcionar. Coincidência? Dificilmente. Na prática, isso pode indicar um movimento estratégico muito maior nos bastidores. A reabertura do Estreito de Hormuz não apenas reduz a pressão sobre o mercado de energia, como também cria uma janela de oportunidade. Uma oportunidade para negociações, para acordos, para redefinir relações econômicas e políticas. E isso reforça o papel dos Estados Unidos como peça central nessa equação, ao mesmo tempo em que abre espaço para uma possível reaproximação com a China. Mas isso significa que o problema foi resolvido? Não necessariamente, e é aqui que muita gente se engana. O Estreito de Hormuz continua sendo um dos pontos mais sensíveis e voláteis do planeta. Uma região marcada por tensões históricas, interesses militares e disputas geopolíticas constantes. Qualquer instabilidade na região, qualquer movimento inesperado ou qualquer escalada de tensão pode interromper novamente o fluxo de petróleo. E quando isso acontece, o impacto é imediato. Os preços da energia sobem rapidamente, a inflação começa a pressionar economias, e países inteiros sentem o efeito quase em tempo real. Mas tem um detalhe que torna tudo ainda mais preocupante. O mundo hoje está mais dependente de energia do que nunca. Não apenas petróleo, mas toda a cadeia energética que sustenta a economia global. Transporte, indústria, tecnologia, tudo depende disso. E isso significa que crises como essa não são mais regionais, elas são globais. Ou seja, mesmo com a reabertura do Estreito de Hormuz, o sistema continua extremamente vulnerável. Basta um novo evento, um novo conflito ou até mesmo uma decisão política inesperada e uma reação em cadeia pode começar novamente. O que estamos vendo agora pode até parecer um alívio, mas também pode ser apenas uma pausa. Uma pausa antes de um cenário ainda mais instável. E é isso que torna essa situação tão delicada, porque não se trata apenas de uma rota marítima. Se trata de um ponto estratégico capaz de influenciar o equilíbrio econômico, político e até militar do mundo inteiro. O Estreito de Hormuz foi reaberto, mas a verdadeira pergunta não é sobre o que aconteceu agora, e sim sobre o que vem a seguir. Será que essa estabilidade vai se manter?
Ou estamos apenas diante de um momento temporário antes de uma nova crise global? Os próximos movimentos vão responder isso, e quem estiver atento vai entender antes da maioria para onde o mundo está caminhando. Se você quer acompanhar esses movimentos, entender os bastidores e enxergar além das notícias, se inscreve no Direção Global e acompanhe as próximas análises.